Tudo bom? Tudo bom, meu povo? Bom dia! Bom dia, quem está no Brasil, boa tarde, quem está aqui nas Europa. Tudo bem com vocês? Esperar uns 5 minutinhos, o Instagram começar a avisar que nós estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E você pode estar pensando aí, Roberta, o que tem a ver? A gente está falando de confeitaria, a gente está falando de doce, a gente está falando de biscoito. E você quer falar de medo? Gente, a gente precisa falar sobre aquilo que nos amedronta, aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos trava. E o que eu sinto, né? Avaliando assim as perguntas que eu faço aqui nas caixinhas, enquetes que eu faço para ver em que nível vocês estão, é que muitas de vocês ainda estão travadas, com medo de empreender, com medo de começar, com medo de investir, né? Porque tem aquele medinho lá no fundo do coração. Então a gente vai falar sobre esse medo para vocês começarem a fazer uma autorreflexão, entender o porquê que você tem esse medo, por que você não vai avante, porque às vezes você tá travada aí, paradinha, não sai do lugar, não consegue vender, quando ganha dinheiro, perde esse dinheiro rápido, gasta ele rápido. Então, tudo isso tem um porquê. Então, hoje aqui eu vou estar um pouquinho mais como terapeuta holística, como facilitadora, para trazer um pouquinho de autoconhecimento. Depois aí você de casa vai refletir, vai ver se aquilo ali faz sentido para você. E se fizer sentido, você pega. Aquilo que não fizer sentido, entra por esse lado e sai por esse lado, tá? Então não leve nada pro pessoal. A gente vai conversar aqui, falar um pouquinho sobre isso. Se você se sentir à vontade, quiser fazer pergunta, quiser contar um pouquinho da tua história, quiser talvez aqui participar ao vivo comigo, tem essa câmerazinha aqui, você pode me chamar, tá? Primeiro você escreve pra mim não chamar você, porque às vezes vocês apertam e vocês não querem participar ao vivo, tá toda descabelada, tem vergonha, não quer. Mas se você quiser participar, você escreve e fala, Roberta, me chama que eu quero falar ao vivo com você sobre isso, quero fazer uma pergunta pra você ao vivo. E aí eu te chamo e a gente conversa aqui, tá? Então, se sintam num ambiente protegido, longe de julgamento, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, tá? Começando que, como eu falei pra vocês ontem nos meus stories, todos nós temos medos. O medo ele é normal, o medo faz parte da nossa vida, a gente só tem que saber lidar com ele e entender quando ele está sendo negativo e quando ele é positivo, tá? Mas todos nós temos medo, faz parte, né? Então, não tenha medo de se expressar aqui. Eu sei que muitas de vocês agora estão trabalhando, então coloca o fone de ouvido, escuta a aula, talvez vai fazer sentido para você, talvez vai te ajudar, né? E eu espero que a intenção é essa, sempre estar aqui trazendo conteúdos que possam te ajudar, tá bom? Tá certo? Então, bora lá, meninas. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Tem gente nova por aqui? Escreve aí se é a primeira vez que você tá aqui, se caiu de paraquedas. Que aí eu volto a me apresentar. Conte aí se é a primeira vez que você tá aqui, se você já me conhece, já me segue há mais tempo. Que aí a gente dá início aqui à nossa aula de hoje. Fiz umas anotações aqui para não perder, para não fugir o raciocínio. Conte aí se tem gente nova. Todo mundo quietinho hoje, né? Hoje eu também, gente. Essa manhã eu tava acordada, mas a minha alma não tinha feito download ainda no meu corpo. Eu tava com aquele sono. Tô ainda rouca, mas já tô melhor. Muito obrigada para quem me escreveu, quem mandou mensagem de saúde. Peguei um resfriado danado dessa vez. Fazia tempo que eu não ficava doente, que me deixou KO, mas mesmo assim consegui trabalhar no final de semana, mas me recolhi. Domingo de tarde fiquei de cama mesmo, fui cuidar do meu corpo, relaxar e agora devagarzinho tô melhorando. Bom dia! São Paulo tá frio, né? Aqui choveu por muitos dias e agora voltou a esquentar. Então devagarzinho a gente vai se restabelecendo também com esse tempo louco, frio, calor, chuva, mas vamos que vamos. Então, amores, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é um tema que eu sinto muito latente na vida de vocês, né? Como vocês sabem, eu sempre estou abrindo caixinhas de perguntas aqui nos stories para entender em que estado vocês estão aí no processo de empreender, né, na confeitaria. E eu vou colhendo essas informações, né? Eu vou ouvindo o que vocês têm para me falar. E o que eu ouço muito, assim, das novas seguidoras, né? Nesses últimos tempos tem entrado bastante gente nova por aqui, que eu já agradeço de coração. Pessoal que entra já participando, perguntando, né? Mandando mensagem por direct. Muitas de vocês estão numa fase ainda de início, né? Tô iniciando, eu me vi desempregada, tô aqui em casa sem fazer nada nunca, né, gente? Porque a gente trabalha muito mais em casa do que fora, mas estou em casa sem ter uma renda, quero começar a fazer algo.
Vi nos biscoitos uma possibilidade de ter uma renda. Muitas estão em casa porque tiveram bebês, estão ainda maternando, então querem ter uma renda sem abrir mão aí de estar com um filho em casa. Outras querem ajudar o marido nas despesas de casa, então não trabalha fora por opção, mas gostaria de ter uma renda para ajudar nas despesas domésticas e também para se permitir comprar coisas para si. E isso é muito legal, né, gente? Acho que não tem nada mais gratificante do que a gente ter a nossa liberdade financeira. E quando eu falo liberdade financeira, às vezes não é você ganhar 10 mil por mês, não é às vezes você ganhar mais do que teu esposo, mas é você ter a sua renda, você ter o seu dinheiro para fazer aquilo que você quiser. Se você quer comprar uma roupinha diferente nova, você vai e compra. Você quer comprar alguma coisa pro teu filho, você vai e compra. Você quer sair com as amigas, você quer ter dinheiro para fazer suas unhas, para ir no cabeleireiro, para fazer sua sobrancelha, sei lá, para qualquer coisa que seja, você não depender de pedir para marido, não depender de outra pessoa para fazer essas coisas, né? É muito, pelo menos para mim era ruim. Eu trabalho desde que eu tenho 14 anos, então eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Meus pais me ensinaram assim, né? Meu pai era um eletricista, minha mãe fazia faxina na casa dos outros, trabalhou muito tempo de doméstica, depois foi trabalhar em algumas cozinhas como cozinheira. Então, na minha casa eu sempre tive que trabalhar para ter as coisas, né? Meu pai não tinha condições de dar para os 4 filhos. Então, a gente sempre teve que trabalhar para ter nossas coisinhas, né? Então, eu com 14 anos estava trabalhando de babá, depois fui trabalhar numa... como se chama no Brasil, gente? Numa cartoleria, numa papelaria de vendedora, e depois fui trabalhar como promotora, enfim, fiz vários tipos de trabalhinhos para poder ter meu dinheirinho, né? Então, é bom a gente ter o nosso dinheiro, sem precisar depender de alguém, sem passar vontade, não é mesmo? Só que o que acontece? Muitas de nós não fomos incentivadas, não temos exemplo em casa de empreendedorismo. Então, quando a gente começa algo novo, é normal a gente ter medo. O medo, gente, faz parte da nossa vida. O medo é natural. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês. O medo, ele não é o nosso inimigo. O medo, ele não é algo negativo. O medo é algo natural, instintivo que nós temos para nos proteger, né? De proteção. Então, quando a gente vê algo que a gente não sabe o que é, algo novo, é normal a gente sentir aquele medinho. Será que se eu ir por esse caminho aqui vai dar certo? Será que se eu for, não vai acontecer alguma coisa errada? O que eu vou encontrar nesse caminho? Isso é normal. É normal a gente sentir isso. Só o que não é normal é aquilo tirar seu sono. Aquilo te bloquear a um ponto de você se paralisar, de não fazer mais nada. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender o que é esse medo que nós temos. Esse medo é um medo bom? Aquele medo que te faz colocar o pé no chão e não dar um passo precipitado? Ou é um medo que te paralisa, que não deixa você fazer nada, que faz você perder o sono, que te causa estresse, que te faz vir dor de barriga, né? Porque o medo ele também causa esses sintomas físicos na gente. Faz perder cabelo, enfim, gente, faz acontecer um monte de coisas negativas na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? Se autoavaliar. Por isso que é tão importante a gente fazer terapia, a gente olhar para as nossas dores, a gente fazer perguntas. E às vezes, na correria, na loucura do dia a dia, a gente não faz isso. E eu, quando eu comecei a fazer terapia de autoconhecimento, eu comecei a me fazer perguntas. Por exemplo, vamos dizer aqui pra gente, né? Vou trazer aqui pra vocês. Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem, onde eu perguntava pra vocês qual era o maior medo de vocês. E a maioria, né, digamos, teve mais pontos não dar conta. Eu tenho medo de não dar conta. Então, vamos lá. Vamos trazer esse medo aqui que a maioria de vocês tem, de não dar conta. Agora, vamos dizer uma coisa aqui. Vamos fazer primeiro uma pergunta antes de entrar nesse mérito. Por que a gente tem que dar conta? E quem disse que nós somos obrigadas a dar conta? Olha como a cobrança em cima de uma mulher é enorme. A gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta de deixar a casa bonitinha, de cuidar dos filhos, de deixar a comidinha pronta ali pro marido. A gente tem que dar conta das obrigações do casal. A gente tem que dar conta de tudo. Mas quem falou, criatura de Deus, que nós somos obrigadas a dar conta? Quem foi que colocou isso na nossa cabeça? A sociedade machista. A gente tem que dar conta de tudo, tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre com as unhas prontas, maquiada, perfeita, a casa tem que estar lustrada, né? Igual minha mãe passava o lustre. Quem falou, gente, que a gente tem que dar conta de tudo? Olha que medo
idiota que tá nos travando de fazer as coisas? Quer dizer que eu não vou começar a fazer biscoito, eu não vou começar a fazer bolos doces, nada, porque eu tenho medo de não dar conta. Porque se eu for fazer um biscoitinho ali, que demora meia hora pra mim fazer uma massa, ai, eu não vou conseguir limpar o banheiro, eu não vou dar conta. Ai, eu vou atrasar com o almoço do marido chato que chega e quer a comida na mesa. Ai, eu vou esquecer, eu vou perder meia hora pra brincar com meu filho. Vê qual é o nosso medo? Nosso medo é de não ser a super mulher. Agora, quem é super mulher, gente? Ninguém. Todas nós temos que escolher o que é prioridade no nosso dia. Hoje, qual era a minha prioridade? Hoje, a minha prioridade era arrumar as gavetas aqui de casa, que às vezes eu venho empilando ali papel. Então, eu falei, não, hoje eu preciso dar uma arrumada naquelas gavetas ali que tem um monte de papel para jogar fora e eu fico acumulando. Hoje, a minha prioridade era telefonar para o médico do meu filho, que ele tem que ir na pediatra. Hoje, a prioridade era eu fazer um resumo dessa aula aqui que eu ia dar para vocês. Hoje a minha prioridade era arrumar isso, era fazer aquilo. Eu escolhi quais eram as prioridades do dia. Eu vou dar conta de tudo? Não. E não quero mais, gente. Eu com 44 anos, eu aprendi que o meu tempo é a coisa mais sagrada e importante que eu tenho. Antes, eu passava mal o final de semana quando eu tinha muita encomenda. Às vezes eu tinha 5, 6 bolos para entregar e 6 bolos para mim era muito. Era muito. E meu marido falava que eu era mais nervosa, tipo, eu tava mais nervosa hoje que eu empreendi em casa do que quando eu trabalhava fora, que eu batia cartão. Porque enquanto eu não entregava o último bolo para cliente e era, né, e tinha certeza que ela ia gostar da decoração do bolo que eu fiz, eu não ficava tranquila. Então, eu dormia tarde, eu acordava cedo para decorar os bolos. Eu ficava estressada quando as crianças entravam na cozinha, eu tava ali decorando o bolo, saía gritando com eles. Eu ficava estressada quando eu não conseguia fazer o almoço no horário, quando o cliente atrasava, porque eu pedia sempre para vir antes do almoço, às vezes eles vinham depois, e aí eu tava com as panelas tudo suja na cozinha, e eles tinham que subir na minha casa, que eu moro em apartamento, para pegar o bolo. E aquilo virou uma bola de neve. Uma bola de neve, gente. Aí você chega a um ponto que você não tá mais feliz de trabalhar naquilo que você ama, porque eu amava trabalhar com bolos. Mas eu não tava mais feliz, porque eu só vivia estressada, eu só vivia com medo do julgamento, de não dar conta. Ai, meu Deus do céu, e se o cliente não gostar da decoração? Ai, e se no transporte o bolo derreter, ele achar que a culpa é minha que não estruturei direito o bolo? Eu vivia no medo, vivia no medo. Então, acabou que eu fui perdendo o gosto de trabalhar com aquilo, porque eu deixei o medo me tomar, né? E o medo é isso, ele acaba te paralisando e te fazendo entrar num sentimento de culpa, de não merecimento, de não dar conta, né? Quem falou que a gente tem que dar conta, gente? Tira isso da cabeça de vocês. Vocês têm que escolher os dias que vocês querem trabalhar, se planejar, se organizar para tentar fazer tudo naquele dia que você se planejou. E se não der, não deu. E o que eu queria dizer para vocês, antes eu vivia correndo. Hoje, ninguém tira mais minha paz. Cliente ligou de último momento, me faz isso, me faz aquilo. Se eu der conta de fazer, eu digo sim. Se eu não der conta de fazer, eu falo, olha, não dou, mas eu consigo fazer isso. Se quer, bem, se não quer, amém. Antes, gente, eu não dormia para poder atender cliente. E quem nunca fez isso? E quem ainda não fez, já começa não fazendo, porque a sua vida vira um inferno. Vira um inferno, porque você fica ali naquela ansiedade, naquele medo de não dar conta, porque você quer dar um passo maior do que a tua perna para poder agradar o outro, sem olhar para você, sem olhar para tua saúde. Saúde aqui mental, tá? Mental, porque você entra nessa paranoia que você não vai dar conta, que é muito para você. E ainda entra no julgamento, porque você fazendo as coisas rápidas, com pressa, é muito mais fácil de você não fazer com perfeição, que de você não fazer certo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento quando ele chega e olhar para ele e falar: por que que eu tô sentindo isso? E se autoavaliar, né? Porque ninguém vai poder falar por você. Eu tive meu marido que me falou: Roberta, para, daqui a pouco vai te dar um treco, não é possível. Final de semana você tá sempre acabada, sempre nervosa, descontando nas crianças. A gente não pode nem entrar na cozinha que você já dá grito. E eu não me tocava, que eu tava naquele nível ali, né? Então, a gente precisa se autoconhecer, saber quais são os nossos limites e entender o porquê, às vezes, o medo nos trava, né? Porque, às vezes, somos nós mesmas que nos colocamos nessa situação, certo? A Rose falou: Roberto, amiga, você está me dando uma aula, que bom. Então, fico feliz. A Elisida falou: importante é a abordagem.
Deixa eu ver que alguém mais escreveu aqui. A Isa falou, maravilhosa sempre. Obrigada, amore. O Hélio falou, pois é, a minha prioridade é conversar com essa super profissional. Obrigada, tô esperando, hein? A Kelly falou, marido chato é problema. É, gente, mas a gente tem que educar também os maridos, né? A Aline falou tudo. Eu tenho medo de não conseguir fazer almoço a tempo para minha filha ir para a escola. Tá vendo? Que é um medo normal, gente. Acho que é a cultura, né? Isso mesmo. Então, olha só, o que que acontece, gente? Amedronta. É isso mesmo, Nani. A gente fica amedrontado. Autoconhecimento é desafiador. Mas a gente precisa olhar para as nossas dores, gente. A gente não consegue ir avante se a gente não consegue olhar e entender o porquê aquele medo tá ali. Tudo que a gente passa na nossa vida, gente, é para nos ensinar algo. Quando o medo aparecer, você tem que se perguntar, né? A gente aprende isso no Theta Healer, né? Que eu também sou terapeuta holística. O que que eu tenho para aprender com essa situação? Pergunta sempre, o que que eu tenho que aprender com essa situação? Eu tenho que aprender a me planejar, eu tenho que aprender a me organizar, eu tenho que aprender a dizer não, eu tenho que aprender a dar limite no outro, dar limite para mim mesma. Porque às vezes a gente não se dá limite. A gente quer abraçar o mundo, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Porque nos ensinaram isso. A mulher tem que dar conta, a mulher é forte, a mulher é guerreira. Eu não quero ser guerreira. Olha essa frase aqui que é importante. Quando a gente fala assim, eu sou uma guerreira, eu dou conta de tudo. Sabe o que o universo entende, né? Na lei da atração, o que a gente entende? Pode mandar guerra aí, porque eu dou conta de tudo. Eu sou foda, eu sou fortuna, hein? Pode mandar mais, que aqui eu dou conta. E aí, o que o universo manda pra você? Mais guerra, mais coisa difícil pra você aguentar. Eu não quero, gente, eu quero uma vida de facilidade, alegria e glória. Como diz aí o Barras de Axis. A minha vida tem que ser leve, o meu trabalho tem que ser divertido. Eu quero me divertir no meu trabalho, eu quero fazer com amor. Eu não quero fazer com peso, com ansiedade, com aquele, né? Não quero ter esse sentimento comigo, eu quero ter com alegria. Se não for para mim fazer algo mais com alegria, por prazer, com diversão, eu, Roberta, não quero mais. Hoje eu não aceito mais. Uma super cliente minha que compra assim, que paga certinho, que não tem pobreza, que compra mesmo. Ela, né, vocês sabem que eu, devido aqui ao digital, diminuí minhas encomendas. Eu não pego mais, eu nem anuncio mais que eu pego encomenda. Mas as minhas clientes mais antigas, elas vivem pedindo para mim fazer bolo, salgado. Inclusive, final de semana tem mais encomenda de clientes assim. E ela me pediu, na sexta-feira, ela me escreveu na quinta, falou, você pode fazer um bolo para mim no Dia das Mães? Aí eu falei, posso. Como que você quer? Porque ela sempre gosta de coisas bem diferentes. Já tava me preparando psicologicamente, né? Que ela ia pedir um negócio diferente. Ela escreveu na sexta-feira, me mandou uma foto lá de um... Ela queria um bolo com uma vozinha em cima e a criança pequena brincando, não sei o quê. Eu falei, querida, fui bem... Eu não vou fazer esse bolo, porque primeiro não tenho pasta americana em casa, não tô trabalhando mais com bonequinho, tá chovendo, não vai dar tempo de secar, né? Você avisou em cima da hora, não vai dar tempo de eu correr nas lojas. Eu podia correr, gente, mas eu não quis. Eu não tenho tempo de correr atrás das lojas aí pra ver se eu vou achar os materiais. Eu consigo fazer um bolo simplesinho. Se você quiser a base do bolo que você me mandou, eu consigo fazer. Mas desse jeito que você me mandou, você deveria ter me avisado a tempo. Eu sabia que eu ia correr o risco dela falar assim, então não quero mais. E o bolo é um bolo grande, né? Que ia me dar um bom lucro. E ela aceitou de boas. Por quê? Porque eu me posicionei, gente. Porque se a gente tiver medo de dizer não pro cliente também, você vira escravo, você não vive mais. E você precisa ter essa autossegurança de falar, não, isso eu não consigo, mas eu consigo isso daqui. E às vezes porque a gente precisa do dinheiro, a gente só fala sim, 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 por medo de dizer não, a gente vai dizendo sim. E depois quem tá mal psicologicamente, fisicamente, é você, né? A pessoa não tá nem aí, ela pediu, você disse sim, pra ela tá tudo certo. E você, como você se sente a respeito disso? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento primeiro nas nossas vidas, porque na hora que a gente for pro campo de batalha do empreender, a gente tem que ter postura, a gente tem que saber dizer não. É não pro cliente, é educar os nossos filhos, é educar o marido, né? Porque meu marido sabe, quando eu tô decorando o bolo, eu não quero as crianças entrando na cozinha, eu não quero você entrando e saindo, eu fico estressada, eu fico concentrada naquilo que eu tô fazendo. Então, naquele momento sagrado ali, daquela 1 hora, pega a garrafa de água, leva pra lá, pega a bolacha, o que você quiser comer, os biscoitinhos, leva lá pro quarto, vão lá pra sala, não me encha um saco, porque você sabe que eu tô concentrada, eu fico nervosa. Eles já sabem. Então, a gente educa.
né? E a gente não é obrigada a dar conta de tudo, gente. Não é. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. A Evari falou assim, você falando e me descrevendo há um tempo atrás. Também dei um tempo nos bolos por conta disso. É muito estressante. É muito estressante, gente. Então, quando a gente pensa no medo, né? O que esse medo causa na gente? O medo, né, por ser essa coisa instintiva, natural da gente, que é um modo da gente entrar num estado de fuga, né, de fuga, de escapar, ou de lutar, de se defender, é uma coisa animal do ser humano, a gente libera um monte de hormônio dentro do nosso corpo, né? Nosso cérebro ele começa a mandar hormônio pro nosso corpo. Então, às vezes, esse medo ele vai acelerar teu coração, ele vai fazer você ter ali, sei lá, uma dor de barriga, ele vai fazer você não dormir de noite, ficar ansiosa, estressada, nervosa, né? E isso, gente, se acontece assim de vez em quando, até pode passar. Mas quando isso é constante, né? Porque aqui a gente tá falando do empreender. Mas o medo, ele tá na nossa vida todo santo dia. Às vezes você tem medo de dirigir, às vezes você tem medo de sair de noite, às vezes você tem medo de falar com estranhos, às vezes você tem medo de fazer uns stories aqui no Instagram, que é uma bobagem, mas às vezes você tem esse medo. Às vezes você tem medo de divulgar teu produto, de falar para as pessoas que você tá vendendo e ser julgada. Você tem medo de não dar conta, como a gente falou aqui, né? Então, o primeiro era medo de não dar conta, o segundo era medo de críticas. Então, a gente tem medo. Ai, o que vão pensar se me virem vendendo? Né? Ai, vão pensar que eu tô passando fome e aí acabei caindo aqui na confeitaria. Gente, vamos falar uma coisa aqui. A confeitaria é uma profissão, tá? Isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Não é um trabalho que é menosprezante, que não vale nada. Ai, perdeu o emprego, tá lá fazendo doce. Ai, não tá dando conta com o salário que ganha, tá fazendo lá uns doces lá pra ganhar uns trocadinhos. Não. Se coloca nesse lugar que você tá fazendo algo que você ama, que você gosta, que as pessoas procuram e que você tá ali à disposição de oferecer algo para ela. Não tem nada de errado nisso, gente. Então, também essa crença de que a confeitaria não vale nada, né? Não tem valor. Qualquer um faz. Então, ai, é uma coisa que o povo menospreza. Graças a Deus, aqui na Europa, as pessoas pagam por isso, porque elas sabem que você precisa ter habilidade na cozinha. Não é qualquer um que sabe cozinhar. Não é qualquer um que consegue fazer coisa gostosa. Não é para qualquer um, gente. Tem gente que é negado. Eu, por exemplo, eu faço salgado, mas não é algo que eu gosto, mas eu sei fazer. E as pessoas pagam para comer meus salgadinhos quando elas querem. E elas precisam pagar mesmo, porque é um trabalho de graça, certo? Então, a gente precisa ter autoconhecimento. Você sabe o que você está fazendo? Você gosta daquilo que você faz? Ou você está muito preocupado com o que o outro vai pensar? Gente, esse é um medo, assim, também destrutivo. Destrutivo quando você se coloca nesse lugar de que o que o outro pensa tem mais valor do que você sente, do que você pensa. Quantas coisas a gente deixa de fazer por julgamento do outro? Ai, eu não vou colocar essa roupa colorida porque senão vão pensar que eu sou perua. Ai, eu não vou colocar esse brinco colorido aqui porque vão achar não sei o quê. Ai, eu não vou vir aqui fazer stories porque vão falar do meu cabelo. Ai, vão falar disso aqui, vão falar daquilo lá, vão falar da minha voz. E eu não tô nem aí. Como diz a Jojo, que eu vi um Reels que eu morri de rir, né? O julgamento do outro vai pagar teu leite? Vai comprar teu pão? Vai pagar teus boletos? Não vai, gente. O julgamento do outro só vale se você aí aceitar como verdadeiro. Porque se o que a pessoa fala para você não é verdade, não tem valor, você vai ouvir e vai sair por aqui. E dentro de ti você vai falar, coitada, né? Ela deve estar se sentindo mal, então tá vomitando essas coisas em cima de mim. Porque o julgamento do outro sempre vem porque nós somos um espelho para as pessoas. Quando a pessoa te julga, ela tá se julgando. Às vezes ela gostaria de estar no teu lugar, fazendo aquilo que você faz, tendo a coragem que você está tendo, mas ela não tem isso. Então ela te julga, porque ela gostaria de estar no teu lugar, isso aí é comprovado, né? Que as pessoas, elas julgam aquilo que dói nelas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, bateu, doeu, pega que é teu. Então, se você escuta uma crítica e você aceita aquela crítica como verdadeira, começa a se olhar para si para ver se você mesmo não se autocritica. Você se está autocriticando, porque você está aceitando aquilo que a pessoa está falando. Porque se aquilo que a pessoa fala não é verdadeiro, ó, não tem valor, né? Você nem liga. E eu sei que isso aqui da boca para fora é difícil, porque às vezes o julgamento vem do teu marido, da tua melhor amiga, da tua família.
é sempre de pessoas próximas. E a gente espera que essas pessoas que estão mais próximas a gente sejam as primeiras a nos incentivar. Mas às vezes são as primeiras a nos colocar para baixo. Mas aí é aquela frase também que a gente gosta de repetir: nunca aceite conselhos de quem nunca construiu nada. O meu pai é um amor de pessoa, mas meu pai vivia na pindaíba, né? Recebia o salário, não dava 5 dias, pagava as contas, já não tinha mais dinheiro em casa. Como que eu vou receber conselho do meu pai se ele não sabia nem administrar o salário dele, o dinheiro dele? Ele não vai saber me dar sugestões para mim empreender, para mim ganhar dinheiro na confeitaria. É que ele não viveu isso. Então, por mais que ele me dê conselhos, vão ser conselhos sim de pai que quer te ajudar, que às vezes está com medo de você fazer algo e não dar certo, mas ele nunca construiu nada, como que ele vai saber? Como que ele vai me dizer algo? Então, às vezes também, os nossos maridos não nos apoiam porque nós estamos inseguras. E como nós estamos inseguros, ele fala, não vai dar em nada, vai lá só jogar dinheiro fora, vai só perder tempo, para depois ficar chorando. Mas quando você está firme no teu propósito, você decidiu fazer algo por você, não pelos outros, as pessoas sentem essa energia, essa decisão que vocês têm. E aí elas começam a te respeitar. Então, quando você receber uma crítica dentro de ti, você começa ali, ó, raciocinar. A pessoa tem razão? Não. É verdadeiro o que ela está dizendo? Não. Isso me afeta? Às vezes eu fico chateada. Por que eu fico chateada? Porque eu esperaria apoio dela. Você vai sobreviver? Vai. Então, fia, deixa pra lá. Deixa a pessoa na mediocridade dela. Que medíocre, gente. É aquele povo que só, ó, fala e nunca sai do lugar. E só, ó, desce a lenha no outro, né? Tá cheio de gente assim. Fazer, poucos fazem. Poucos têm coragem de colocar a cara no sol e correr atrás, né? Por quê? Porque ninguém nos ensinou a empreender, porque ninguém nos ensinou a ouvir daqui e fazer sair dali, né? Mas começa a perceber isso. Por que eu escuto o outro? Por que eu tenho tanto medo dessa crítica? Essa pessoa vai pagar minhas contas? Não. Então foda-se mesmo, né? Como diz Jojo. Não liguem, gente. Vão lá e façam até dar certo, tá? E também tira esse julgamento de vocês de acharem que a gente precisa dar conta de tudo, ser perfeita, que tem que ser perfeito. Eu só vou começar quando eu souber tudo. Eu fiz um Reels esses dias aí, né? Pra pegar na dor de vocês. Parem de comprar cursos. Eu vendo curso também, mas eu falo para as minhas alunas, pare de comprar. Você vai comprar para aplicar ou você vai comprar para ter mais um curso só para dizer que você comprou? Porque se é para comprar só para dizer que você comprou, não compre meus cursos. Minhas alunas sabem que eu pego no pé. Até de quem compra o meu e-bookzinho ali que custa R$ 39,90. Eu faço questão de saber se a minha aluna está aplicando, se ela fez as receitas, se ela gostou, se ela já está fazendo para vender. Porque eu dou valor no dinheiro das minhas alunas e no tempo delas. E na confiança que elas deram no meu trabalho. Eu acho isso importante. Eu não quero que as pessoas comprem por comprar. Eu quero que elas comprem e apliquem. Eu quero que elas comprem e comecem a ganhar o dinheiro delas. Para elas serem livres de escolher se quer fazer curso. Agora, comprar, gente, por comprar, para ficar acumulando ali. Gente, enquanto vocês não praticam aquilo que vocês já sabem, vocês não vão sair da onde vocês estão. Não tem jeito. Não existe milagre. Vocês precisam colocar a cara no sol. Vocês precisam fazer e refazer até dar certo. Todo mundo na vida é assim. Imagine que quem construiu, sei lá, um avião. Quantos aviões construíram e quebrou até que eles conseguiram colocar no ar e conseguiram voar e voar por mais tempo, né? Os grandes inventores. Quanta paciência esse povo tinha. E as pessoas que empreendem dão certo, que criam empresas grandes, quantas vezes elas faliram e perderam dinheiro até o negócio dar certo? Quantas vezes eu já fiz meus cursos, que eu já fiz não sei quantos cursos de confeitaria com um chefe famoso aqui na Itália, e quando eu vinha fazer em casa não dava certo a receita, não conseguia acertar no meu forno, os ingredientes eram diferentes, porque eu comprava no supermercado, não era profissional, e às vezes não dava certo, e eu testando até eu conseguir dar certo. Então, quantas vezes a gente joga fora ingrediente até dar certo? Quantas vezes a gente tem que aprender a usar nosso forno?
Quantas vezes a gente quer que as amigas lá ajudem a divulgar que você está vendendo seus doces, mas ninguém te ajuda, mas você não desiste, vai lá, coloca a cara no sol, vai nos Facebook da vida, publica, começa a falar para uma aqui, outra ali, aí né, o boca a boca vai crescendo, as pessoas começam a conhecer teu trabalho. É assim que a gente começa, gente, não é esperando, tá tudo redondinho, tá tudo certinho, porque isso não vai acontecer. Se você ficar esperando, tá tudo certinho para começar, você não vai começar nunca, isso é uma desculpa. Vai ficar naquela zona desconfortável que a gente chama de zona de conforto e que a gente fica ali bloqueada, com medo. Ai, meu Deus, eu não sei. Outra coisa que falaram, eu tenho medo de falir. Como que você vai falir, criatura? Eu ensino as minhas alunas, só trabalhe por encomenda. Faça meia receita, tire foto, deguste ali com a família, manda degustação nos lugares que você sabe que a pessoa pode comprar de você, para você ter foto e mostrar que você sabe fazer. E só pega por encomenda. Como que você vai falir? Você nem começou algo, você já está pensando que você vai falir, porque você já se programou ali para o falimento. Então, gente, as palavras têm poder, os nossos pensamentos têm poder, os nossos sentimentos têm poder, e é nosso sentimento que cria. Porque se eu falo para você da boca para fora, eu consigo fazer tudo, mas aí eu não pratico, e dentro de mim, quando eu vou fazer algo, eu já fico naquele sentimento de ansiedade. Ai, não vai dar certo, ai, tá me dando dor de barriga, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer uns stories, eu não vou publicar. Não tá condizendo, né? Não coincide ali o que você fala com aquilo que você sente. E o que a gente cria é aquilo que a gente sente, é o que a gente sai do nosso coração, do nosso chakra cardíaco. Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E por isso é importante a gente se unir, tá ao lado de pessoas que agregam, que nos incentivam. E não gente que só põe a gente para baixo. Porque isso abaixa a nossa frequência vibratória, né? Então, também comecem a perceber com quem que vocês andam andando, o que vocês andam escutando, o que vocês andam assistindo, né? Muda aquelas músicas deprê ali que só põe você para baixo, sabe? Comece a escutar músicas mais animadoras, que incentivam, que falam de coisas positivas. Porque tudo isso também influencia a gente, né? Quando a gente só, eu fico pensando, né, eu fico brincando, você fica só escutando música negativa, de traição, não sei o quê, você já entra naquela vibe de, nossa, um dia vai acontecer comigo, também vai acontecer comigo, porque se acontece com todo mundo, vai acontecer comigo também. Você já começa a entrar naquela energia ali para receber coisas negativas, e eu não quero isso pra minha vida não, gente. É lógico que a gente não pode viver num mundo de ilusão, mas a gente tem que aprender a se blindar de coisas positivas. Então, quando você acordar, leia um salmo, leia uma mensagem do dia, coloque as crianças, leva as crianças para a escola, pega aquele momentinho ali, aqueles 10, 15 minutos para você pegar teu diário, colocar ali, escrever tuas metas, imaginar, né, o que você quer pro teu futuro, sonha aqueles 10, 15 minutinhos. Sei que a vida da gente é correria, às vezes a gente não consegue, mas tenta criar hábitos para você vencer esse medo, para você começar a se visualizar vencedora, se visualizar ali com o teu dinheiro, comprando as coisas que você quer, viajando, comendo naquele restaurante que você sempre sonhou comer, né? Então, a gente começa a mudar a nossa mentalidade, porque o medo ali sempre vai existir, sempre, gente. A gente não cancela o nosso passado, mas a gente constrói o nosso presente, para o nosso futuro ser melhor. Então, o que aconteceu lá no passado, se você já faliu no passado, não deu certo, tentou várias coisas e ainda não acertou, não importa. Hoje é um novo dia para você recomeçar e fazer algo novo e fazer até dar certo, tendo paciência, que teu momento vai chegar. Às vezes não é da noite pro dia. Eu tô 12 anos na confeitaria, demorou muito tempo para mim começar a ter essa firmeza, a ter mais clientes, a poder dizer não, mas isso é uma construção. Então não queira começar já sabendo tudo, fazendo tudo, mas começa, porque a gente aprende ali, ó, praticando, fazendo e as coisas vão acontecendo, se você não desistir. Porque se você desistir, você nunca vai saber, né? E às vezes a gente não precisa desistir na primeira vez que não deu certo. Seja persistente, acredite em você, tá? Então, esses são os medos aí que vocês me trouxeram nessas caixinhas de pergunta, que eu queria muito conversar com vocês e que eu achava, né? Eu acho que seja importante a gente falar sobre isso. Que o medo existe sim, a gente pode ressignificar. Quando ele chegar, você se autoavaliar e perguntar: o que você está fazendo aqui? Por que eu tô com medo? E o que de mal poderia acontecer se esse medo acontecesse? Eu tô com medo de falir. E se eu falisse, o que ia acontecer? Eu ia morrer? Se eu fizer uma fornada de biscoito e queimar, o que vai acontecer? Eu vou morrer? Se eu tentar vender e ninguém comprar, o que vai acontecer? Eu venho só engordar, amiga, porque eu vou comer tudo sozinho, não se preocupe. Então, comecem a fazer essas perguntas para vocês.
que de mal pode acontecer se der errado? Alguém vai matar você? Você vai morrer? Vai acontecer uma guerra mundial se não der certo? Se eu começar a vender, o povo começar a falar de mim, qual é o problema? Deixa falar. Tanto no bem e no mal, o povo sempre fala da gente. No bem e no mal, as pessoas sempre têm algo. Quem tem o costume de falar do outro, vai falar sempre. No bem e no mal. E você não pode deixar que a opinião do outro te bloqueie. Não tenha medo de falir. Muita gente já faliu tantas vezes até dar certo. Falir faz parte, porque quando a gente erra, a gente fale. Eu entendo aonde eu errei e da próxima vez aquele erro eu não faço mais, vou fazer diferente. E é assim que a gente cresce, que a gente vira mulheres adultas. Errando. A criança, quando tá caminhando, quantas vezes ela não cai até ela conseguir ficar em pé e caminhar? Gente, é assim. Não é nada da noite pro dia, até Deus. O soberano demorou 7 dias, né? Que nem 7 dias é simbólico. Quanto tempo ele demorou para construir nosso planeta, nosso sistema solar? Não foi da noite pro dia, mesmo tendo todo o poder do mundo. Então, a nossa carreira, o nosso negócio é uma construção. Comecem hoje, decidam hoje. Eu quero ser feliz, eu quero ter minha independência financeira, eu quero trabalhar na minha cozinha, quero trabalhar do lado dos meus filhos, eu vou me planejar nos dias tal e tal, que eu tô mais tranquila. Enquanto as crianças estiverem em casa, eu vou estar produzindo a casa, eu vou limpando aos poucos, enquanto dá certo. Eu vou preparar alguma coisinha da refeição deles antes para me programar, para mim não me atrasar. E se eu me atrasar, não tá tudo certo. Amanhã eu não me atraso. A gente vai se programando. Não existe perfeição, gente. Não existe perfeição. A perfeição não existe. E tudo que a gente vê aqui nas redes sociais, muitas vezes é um palco, né? Com atores. Pessoas que só querem falar das coisas boas para te convencer e vender as coisas que eles têm para vender. Mas não é assim. A vida da gente é uma correria. É o cabelo enrolado, é os cabelos aqui em pé, é um batom que a gente passa correndo para dar conta de fazer tudo no tempo certo. E tá tudo certo. Nada precisa ser essa ilusão de perfeição, que essa ilusão não existe. E às vezes dá certo para muita gente porque tem uma equipe ajudando a pessoa. Mas nós aqui, sozinhas na nossa cozinha, a gente tem que fazer aquilo que é possível fazer, de acordo com o conhecimento e da nossa capacidade. Não se compare com ninguém, não se compare comigo, com outra confeiteira que você siga, com a tua vizinha, não se compare, você é você tem o seu tempo, você está aprendendo, você vai dar conta, tá? Vai fazer aquilo que está de acordo com as suas possibilidades. E devagarzinho as coisas vão melhorando. Tudo depende de você fazer essa escolha na tua vida. Tá fazendo sentido, gente? Tô aqui só falando. A Cris falou fazer o quadro dos sonhos. Bom dia, Kátia. O pessoal tá entrando agora. Isso mesmo. Tá fazendo sentido, gente? Hã? Sabe o que eu tô falando aqui? Gratidão, Silvana, Ila, Leila, foi verdade. A Leila falou, estou aprendendo a não me cobrar muito, pois estou hoje, deixa eu ver aqui, subiu, com problemas de saúde, pois estava me cobrando demais e querendo abraçar o mundo. Exatamente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a confeitaria, ela nos coloca nesse lugar de cobrança. Cobrança conosco, de dar conta de tudo, de agradar o cliente, de não saber dizer não e dar limite para eles, né? E quando a gente vê, tô lotada de encomenda, mas tô doente mentalmente, porque eu tô nessa minha cobrança aqui, nessa loucura, que não tá fazendo bem pra minha saúde. Gente, a confeitaria me trouxe artrose, me trouxe tendinite nos braços, né? Vocês sabem, eu trabalhava com cake design, eu fiquei, acho que, 7 anos trabalhando com cake design, eu tinha tendinite, tinha épocas que eu não conseguia, porque antes as pastas americanas que tinham aqui eram muito duras, e eu não conseguia, eu não tinha nem a pegada, porque depois eu aprendi a colocar alguns segundinhos no micro-ondas para ajudar a amolecer. Então, tinha épocas do ano que eu não conseguia nem abrir, hoje eu consigo, mas antes eu não conseguia nem abrir o palmo da minha mão, porque de tanto amassar a pasta, né, para deixar ela macia, eu tive esse problema na mão, eu tive que andar com o negocinho aqui, ó. Tinha um período do ano que eu lembro que o meu médico falou, senhora, se a senhora não parar de trabalhar, a gente vai ter que fazer aí uma cirurgia. A senhora tem que saber dar pausa. Eu não sabia dizer não. E eu trabalhava com pasta, eu tinha que amassar. E depois, quando eu fui trabalhar na padaria também, que eu pegava... Gente, eu vou mostrar ainda, eu tenho aqui no meu Drive, né? No celular eu não tenho mais, mas outro dia eu tava mexendo aqui no meu OneDrive e eu encontrei um monte de fotos que ele me salvava. As planetárias eram gigantescas. Eu não sei como eu, mulher, conseguia pegar ela e subir para colocar na mesa, assim, sabe? Eu carregava muito peso. E quando eu parei de trabalhar na padaria,
eu comecei a ter fortes dores no pescoço. Então, assim, é legal trabalhar, legal ganhar dinheiro, é legal a gente ter vários clientes, mas a gente tem que aprender a respeitar o nosso limite físico, né? Porque a gente não dá conta de tudo e a gente não precisa dar conta de tudo. E a gente tem que viver no equilíbrio. Então, para quem já tá na batalha aqui da confeitaria, começa a se perguntar: eu tô no meu limite? Até onde eu aguento? Aprenda a dizer não. Aprenda a pedir ajuda também quando a gente precisa, né? Que às vezes a gente também é orgulhosa, né? Que às vezes a gente tem ali, né, os boletos para pagar e a gente quer abraçar o mundo que a gente quer, não quer perder a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas e depois a tua saúde, como é que fica? Né? Não só física, mas também mental. Então a gente precisa entender, né? Se autoavaliar. A Anne falou, pensa que para tudo deve haver uma organização e disciplina, principalmente se estamos sozinhas. Exatamente, né? É o planejamento e organização que a gente precisa ter na nossa produção. Porque senão a gente adoece. Adoece de verdade. Tá bom, amores? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, a Cris falou, por isso eu deixei de fazer bolos, porque comecei a ficar com dor nas costas. Dor nas costas, pois é. Quem me perguntou se a live vai ficar salva? Sim, tesouro, vai ficar salva. Só não quer salvar as aulas de receitas, gente, mas o resto fica sempre salva, tá? Pois eu vou colocar ela também lá no YouTube, que aí mais pessoas vão assistir. Silvana falou sim, faz todo sentido. A Glicina falou faz sentido. A Dona Lu falou também que faz sentido. Então, gente, outra frase que eu gosto de falar para as minhas alunas e elas sabem é: comemore as suas pequenas vitórias. Vou repetir. Comemore as tuas pequenas vitórias. Quando a gente começa a festejar, né? Cada coisinha pequenininha que a gente vence no nosso dia a dia, a gente vai criando mais autoconfiança. E aí a gente fica pronta para coisas maiores. Então, como eu falei para vocês, por mais que eu seja uma pessoa forte aqui, né, meu caráter, eu vou lá, vou e faço, eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho os meus medos, também tenho minhas autocobranças, né? Eu sou muito perfeccionista, me cobro muito, então às vezes quando não sai do jeito que eu quero, fica ali remoendo, fico com dor no estômago, não durmo, fico com ansiedade. Agora mesmo, né, vocês sabem que eu tinha sido nomeada como melhor chefe aqui na Europa. E aí, quando eu tava ali nos últimos dias da premiação, né, do voto popular, que eu vi que eu tava na final, já comecei a criar aquela ansiedade. Então, comecei a me... Calma, Roberta, fica tranquila, tudo é do jeito que tem que ser, né? Segura a bomba. Por quê? Porque isso vai me trazer muita visibilidade, eu vou estar exposta, as pessoas, né, os jurados já devem ter já passeado aqui pelo meu perfil, já vieram ver aqui quem eu sou. Então, tudo isso começou a me causar um pouco de ansiedade. Não porque eu não saiba quem eu sou, que eu sou uma profissional, né, que eu tenho esses 12 anos aqui de confeitaria, que eu posso comprovar a minha experiência no setor, mas esse medo assim, nossa, você vai ser julgada, vai ter jurados e vão começar a olhar teu perfil, não sei o quê. Tudo aquilo ali começou a me criar uma ansiedade. E aí, o que aconteceu? Fiquei resfriada, porque minha imunidade caiu. E eu tive que parar e falar, pera aí, minha filha, para, calma, fica tranquila, né? Não entra nesse auto-julgamento. É só um concurso e tá tudo certo, né? Mas eu quero trazer isso para vocês porque, assim, às vezes, né, a gente passa aqui que a gente, né, vai, faz, mas eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho minhas ansiedades, só que hoje eu aprendi a reconhecer. Quando eu vejo que algo tá me fazendo mal, eu tento me frear, começo a conversar, fazer uma autoavaliação, conversar comigo mesma, né? Eu sendo minha autoterapeuta, calma, Roberta, fica tranquila, tá tudo certo, tudo é do jeito que tem que ser, você tá dando o teu melhor, né? Consegui ir pra final, tô indo pra final, agora em junho, dia 11 de junho, é a premiação lá em Paris. Aí já entrei naquela ansiedade, ai meu Deus, tem que comprar bilhete, ai tem que achar hotel e não sei o quê. Aí calma, vai dar certo, falta mais de um mês. E aí comprei tudo, aí dei uma relaxada. Mas pra vocês verem que o nosso psicológico ataca tudo, porque aí depois minha imunidade caiu, fiquei doente. Gente, acho que fazia anos que eu não ficava resfriada. Eu sou a neurótica de suplemento, tomo vitamina C todo santo dia. Tô sempre aqui animada fazendo as coisas. E deslizei, dei bobeira e a vida me deu a rasteira. E isso tudo também porque aí eu fico pensando, por que aconteceu? Para me ensinar a ter autocontrole, para me ensinar a relaxar, para me ensinar que não precisa, né, ser assim, ferro e fogo, que eu não preciso me cobrar. Então, tragam isso para a vida de vocês.
Quando vierem essa ansiedade, esse medo, olhem para dentro de si, por que que isso está acontecendo? O que que isso tem para me ensinar? E a gente vai, né, tentando ali se controlar e não entrar nesse sentimento negativo que depois te bloqueia, não te faz ir para frente, não é mesmo? E é isso, amores. Espero que de coração que possa ter ajudado, que tenha trazido um pouquinho de consciência para vocês. Eu quero poder trazer mais assuntos relacionados, não somente ali a receita, a confeitaria, né? Eu acho que a gente precisa se olhar como ser humano. Para a gente empreender, é importante a gente ter autoconhecimento, entender quais são os nossos medos, como a gente pode superar, ressignificar, para poder ir para o mundo, né? E a gente, eu acho que a maioria de vocês aqui tem a minha idade ou uma idade muito próxima, né? E eu quero trazer mais isso, da gente estar numa idade assim que a gente não tem mais tempo a perder, né? Que a gente já sabe o que é bom para nós, né? Ninguém precisa nos ensinar, a gente já carrega aí nas costas muita experiência de vida. Então, é um momento da gente tomar as rédeas da nossa vida e comemorar nossas pequenas vitórias. Não aceitar mais viver em relacionamento abusivo. Isso vale dentro de casa, vale fora com amizade, com cliente. Não aceitar nada além do que a gente mereça, né? Porque a gente não tem mais idade de perder tempo, né? E a pandemia nos ensinou isso também, que a gente não consegue controlar tudo e que nosso tempo é sagrado. Que é importante a gente olhar para si e se perguntar o que me faz feliz. Eu não tenho mais tempo de viver em coisas infelizes. Não tem mais. Não abro mais mão do meu final de semana com a minha família, de passear, de comprar as coisas que eu gosto, né? Então, era isso que eu queria ensinar. Compartilhar com vocês um pouquinho desse olhar holístico para essas dificuldades que nós temos no dia a dia, na nossa vida, e que vocês possam aí ter coragem de fazer escolhas e colocar a cara no sol e correr aí para tudo aquilo que o universo tem preparado para vocês, basta vocês se acolherem, tá bom? Amor, eu sou aluna com orgulho, eu fico muito feliz. Obrigada, Kelly, obrigada a todos. Imagina eu com 60 primaveras. Senhora, mais ainda. Bom dia! Vovó falou, você é gigante em suas ações, em suas atitudes. Obrigada. Olha, eu só posso dar porque eu muito recebi. Então, a gente só pode compartilhar aquilo que a gente recebe. E eu já recebi muito desse mundo, desse universo. Então, tem sempre pessoas entrando na minha vida, me ajudando a ser uma pessoa melhor, agregando. Então, eu acho que usar as redes sociais para compartilhar pelo menos um pouquinho daquilo que a gente tem é o mínimo que a gente pode fazer para a humanidade. Porque quando eu ajudo você, você ajuda outra mulher e a outra vai ajudar a outra. E a gente deveria se preocupar em criar essa rede aqui de apoio, de uma incentivando a outra, de uma ajudando a outra. Não é só receita, não é só venda, não é só dinheiro, é muito mais que isso, né? Eu, pelo menos, sou utópica, eu acredito muito na força da união das mulheres. Infelizmente, nos ensinaram a ser rivais, né? A ficar se comparando, a se cobrar, né? Mas tudo começa dentro de nós, né? Vencendo os nossos medos, os nossos julgamentos, né? As nossas críticas, que eu não sou perfeita, tô tentando melhorar. E tá aqui nas redes sociais me ajuda a me exercitar nesse meu doar, né? Desse meu tempo, desse meu conhecimento de poder compartilhar com vocês. E é isso, amadas, espero de coração que tenha servido. Vai ficar salvo, então depois vocês podem reassistir, enviar para alguém que vocês acham que possa ser de valor essas mensagens. Não sou aluna, mas ainda serei, será bem-vinda. Vovó falou, escolhas conscientes e saber que nossas escolhas trazem consequências, sejamos maduros para seguir em frente, te amo. Gratidão, sua linda. Feliz dias para sua família, gratidão. Beijos, amados. E a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.